And my faith will feeling stronger in the presence of my Savior. 俺の心には何もありゃしない。今はもう痛みさえ感じやしない。Boa noite a todos! Estamos reunidos para mais um Words, uma mesa de análise. Só antes, só um momentinho, tá? Deixa eu só fechar a porta. O pai chegou agora, né? Só um momento aqui. Já desativar a porta. Hoje teremos várias coisinhas. Fazer a live, tá? Um momento. Agora sim, com o ventilador aqui, agora deixa eu me ajeitar aqui. Vou pegar um pouquinho do ventilador. Aqui um pouquinho aí, feito só pra... Aí, Muriati, seja bem-vindo, tá? A gente vai ter algumas coisas, a gente vai falar sobre alguns times aí, o que aconteceu, tudo mais isso ainda hoje, tá? Só tô vendo uma coisa aqui. Aí, ajeitar aqui. Bom, deixa eu aqui fazer o... Colocar aqui, a gente vai falar sobre os times, os que não foram, né? Como assim os que não foram? Os que não foram para playoff, né? A gente vai falar sobre eles nessa mesa de análise e também os que vão pro playoff, tá? A gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? Já que é a última live, né, que a gente vai citar esses times, então é importante a gente fazer essa diferença, né? Então, deixa eu aqui fazer o anúncio aqui. Perfeito. Mesa de análise, cartinha mais voltada pro Words mesmo, então conteúdo extra, tá? A gente agora já começa bem. Depois vou ter que fazer uma nova abertura, tá? De lá ele, né? Cara, a gente dividiu por tópicos, tá? Mesa de análise. Cara, primeiro tópico, tá? A gente vai começar assim. Eu vou pegar aqui o rank, tá? Só dar um momentinho. Cadê aquele rank canalha? Acho que é aqui que tá o rank canalha, não. Confiança. Confiança. Daquele rank canalha. Será que eu perdi aquele rank? Tá, eu vou tirar aqui o print lá daquela live lá. Eu tenho aqui esse rank canal. O rank que eu tô falando é aquele da primeira live, tá?
que a gente fez o ranking da tier, vamos dizer assim, a tier list, né? Quais times a gente acha que poderia ganhar, não, e tudo mais, tá? É isso que eu tô falando, mas eu acho que não tenho aqui. Eu vou ter que ir lá rapidinho. Só um momento. A gente acertou, né? Eu aqui, deixa eu aumentar a qualidade do print. Vamos aqui. A gente colocou isso aqui, tá? Vamos aqui comentar, tá? E a gente vai ter o nosso novo rank, tá? E aí a gente vai falar aqui de quem tá indo pra playoff, tá? E tudo mais. Deixa eu ver aqui. Calma aí que eu vou aqui. O print, tá? Agora eu vou trazer aqui na live, tá? Aqui pra vocês terem uma ideia de como ficou, tá? Trazer aqui a imagem, tá? Deixa eu só... A gente não salvou? Calma aí. E aprender a colocar. Salvar. É de trabalho. Tier list. Feito. Agora sim. Vou mostrar aqui como ficou o rank, tá? Esse foi o rank que a gente decidiu, tá? Não fui só eu, deixando claro, tá? Vai ficar aqui, ó, do lado aqui do meu rostinho bonito, feio aqui, canalha. Esse foi o tier list que a gente comentou dos times. Aqui a gente vai falar de algumas decepções, né? Algumas coisas que a gente esperava, lembrando que só 6 classificava, né? Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? Entendeu? Sabe? Deixa eu ver aqui. Então ficou assim. Deixa eu criar aqui um novo... Words.
Cara, olha, o Tier Maker. Isso foi no início do campeonato, com certeza, foi no início do campeonato, tá? Olha, eu não sei usar essa merda de. Só quero um zerado, não dá pra. Tô tentando criar um zerado de novo e eu acho que eu perdi o meu. Olha que coisa horrível, cara, que coisa horrível. Feito aqui. Vamos aqui, S+. Tínhamos S. Depois era A. B. C e D, tá? Deixa eu criar aqui. E a gente vai falar referente a isso também, tá? D. Deixa eu só mudar a cor aqui desse aqui. Pra... Feito. Escolher os arquivos. E a gente vai falar de cada time, tá? Vou mostrar também os melhores momentos, tá? Tirando de um time, que é lógico, né? Ah, mas pô, por que tirando de um time, Marcos? Então quer dizer que tu é canalha? É, o time é óbvio qual que não vai aparecer o melhor momento, né? Entendeu? Então lembrando, esse era o rank antigo, tá? Antes de iniciarmos o campeonato. Agora a gente vai pro rank novo, tá? Deixa eu aqui fazer a transmissão aqui pra vocês. Aí vocês vão me ajudar, tá? Cara, já vamos começar pelo óbvio, né? Como assim o óbvio? Black Lotus, tá? Decepção aqui do campeonato, por isso que começa com D. Ah, mas por que decepção, óbito? Pô, os caras saíram no meio do campeonato. Assim, a gente não vai ter como mostrar o melhor momento, porque saíram 2 rodadas faltando do campeonato. Então, não tem como não colocar aqui como o pior. E o pior da lista do D, né? Entendeu? Então, deixando claro. O quem ficou B, C, D são times que não classificou. Como assim? Ah, pô, não tem como colocar um B, um time que não classificou. Não. Então vai ficar aqui no A, S, S+, tá? Então, aqui vai ficar Black Lotus. Pô, saiu no meio do campeonato, teve jogos inconstantes, teve uma boa fase, poderia ter classificado, com certeza absoluta, né? E vamos aqui só lembrar, tá? A gente tava aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou ver se eu vou colocar, eu acho que a imagem ali, tá? Pra facilitar. A gente tinha Black Lotus como um candidato, tá? Ali no rank A. No rank A, entendeu? E ela não correspondeu a isso, né? Então, isso a gente pode dar a certeza absoluta, né? Ter a certeza absoluta sobre isso, né? Então, que foi meio, cara, meio tenso, entendeu? Não tem como falar que a Black Lotus não mereceu esse rank, sendo que, né? Deixa eu aqui fazer o seguinte pra ajudar, tá? Olha que legal. Que bacana, como diria o meme. Tá? Deixa eu já colocar o logo também da Ilha dos Mafiosos, né? Então não tem como mostrar os últimos melhores momentos de um time que no final não compareceu, né? Então, agora sim. Tá? Olha aí, ó, Muriati. O antes e o depois. Então, tipo, a Black Lotus estava no Tier A. E aí ela vai pro Tier D e vai ser a última colocada do Tier D, né? Com certeza, né? Então...
não tem como não falar não tem quais critérios, né? Ela não ser a pior. Aí com ela a gente vai colocar a LMS. A LMS do rank D ficou no rank D. Eu vou falar o porquê, tá? Ah, mas por quê? Eles deram WO, tá? Diferente de outros times. Então já isso já pesaria desfavorável a eles, tá? E tiveram jogos inconstantes, tá? Uma hora eu tava jogando bem, outra hora mal. Eles não pontuaram tanto. Fizeram, se eu não tiver enganado, 9 pontos, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu só tirar isso aqui. Calma aí que eu tô trazendo. Eu não consegui fazer estatística. Tirei NTZ, né? Tirei NTZ como tá dizendo. Cara, eles fizeram 9 pontos. Só que tiveram tempo de vitória de 1h03. Bah, ficou exato, entendeu? LMS. Então, tipo, eles podiam ter classificado. Deram WO contra a Aliens. Então, que era o jogo, digamos, 6 pontos. Então não tem como não falar, né? Então deram WO e WO pesa muito aqui no rank, tá? Pô, a Alice que tava, olha aqui, que estranho, né? Alice e Olympus, né? Tá, a gente vai trazer aqui no rank C, tá? No rank C aí que eu acho que pesou bastante a Soul Heroes, tá? Ah, mas por que a Soul Heroes, óbito? Vamos lá. A Soul Heroes ela fez 6 pontos, tá? A própria Olympus, ela conseguiu fazer 9 pontos. Então, nos pontos, assim, de times, a Soul Heroes fez o menor, tá? Então, eu tô vendo aqui, fez o menor ponto. Foi um time totalmente constante, né? Então, a Soul Heroes teve problemas, coach, tudo mais. Desempenho, 2 bons grandes jogos. Entendeu? Fusca também, né? Tipo, teve muita inconstância, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a Khan aqui, porque daí na janela pra ficar... Pra vocês verem meu rostinho bonito também, já aproveitar aí, né? A Khan canalha. Aí, agora sim. Então, tipo, a Soul Heroes, cara, ela foi um dos times que pontuou. Ela pontuou menos, né? Entendeu? Ah, mas a LMS pontuou mais que eles. Tá, mas a Soul Heroes deu WO? Não, então... Sabe? Aí não tem como. A Black Lotus quitou o campeonato. Então, tipo, mas pontuou mais. E aí? Entendeu? Mas também não tem como colocar Soul Heroes acima de outro time, né? Vamos assim deixar claro, tá? Então aí, dos times que não classificaram, tá? Sobrou Olympus, Cap e Z4, tá? Aqui vai vir Olympus, tá? Porque a Olympus no rank C, tá? Olympus teve em... Cara, todos os times aqui não foram constantes, tiveram muita falha. E o Olympus pra jogar bem demorou muito, foi no final do campeonato. Assim, fez alguma partida ok, early game, mas, cara, a Olympus e a Soul Heroes sempre bateram pau a pau pra ver quem vai ser o pior jogador da semana, entendeu? Então isso aconteceu em várias semanas, é foda falar, é pesado falar isso, mas é real também, né? Então, ah, mas a Olympus ganhou agora o último jogo. E realmente, ganhou, convenceu e venceu a Cap. Ah, mas por que a Cap vai ficar acima deles? Bom, a Cap venceu de quem? Jogou bem contra a THC. Um dos 2 jogos. Jogou bem, venceu a Ginei. Jogou bem os 2 jogos contra a Ginei e venceu. E a Cap também ficou 1-1 entre a Olympus, né? A Cap venceu 1, a Olympus venceu 1. Então assim, a Cap teve desempenho melhor do que a Olympus, tá? E aí a gente vai trazer os 2 times aqui, né? Que sobrou, que não classificou, que a gente vai falar de Z4 e Cap. E na minha humilde opinião, tá?
a Z4 foi mais constante do que a CAP. Então a gente vai colocar a CAP aqui e a Z4 aqui. O rank vai ficar assim. Lembrando que aqui é o primeiro do rank, né? Do lado mais esquerdo, né? Então a Z4 tá no primeiro do rank B. Tier 1B, vamos dizer assim, entendeu? E aqui seria B, Tier B2, entendeu? Na CAP. Ah, mas por que a Z4? A Z4 também fez grandes jogos contra times. Várias vezes a gente falava que a Z4 poderia sair vencedora. Enquanto a CAP fez menos grandes jogos. Ah, mas venceu a Ginei, aposentou a Black Lotus, coisas que assim, que nenhum outro time vai ter. Ah, outro time que venceu a Ginei foi a THC, a gente vai chegar lá, tá? Então, assim, dos times que não classificou, eles jogaram bem. Até esses dois times aqui tiveram bons jogos, só que entre esses dois, eu vejo a Z4 um passo à frente que é a CAP, tá? A CAP, ela poderia ter mostrado esse... Se ela tivesse mostrado, acho que 1 ou 2 jogos a mais, jogando bem, que não foi o caso, né? Aí ela poderia ter ficado da frente da Z4. Então a Z4 vai ser o primeiro time no ranking dos que não classificou. Então lembrando do B, C e D, são os times que não classificou. Então só olha, a gente esperava um B na Soul Heroes e ela ficou no C2, entendeu? E era B1. A CAP era B2, ficou B2, entendeu? Olympus C1, ficou C1, entendeu? A Alice, a gente vai falar deles. A Black Lotus foi a decepção. Então, vamos lá. Agora, dos playoffs, tá? Agora a gente vai começar por um time que é a Hash. Pra mim, a Hash foi o time que classificou, como diria o Reale, né? Classificação culposa, quando não há intenção de classificar. É a frase de Reale, né? Referente a Hash. Classificou, mas não convenceu, né? Então é aquela coisa, né? Foi o time que, assim, comparado aos 6 times que classificou culposo. Entendeu? Então, assim, eu vejo a Hash que, assim, beleza, parabéns por ter classificado, mas a gente esperava muito mais. Olha o rank que a Hash estava, S2. A Hash vai ficar A2, entendeu? Então, tipo assim, ela caiu um rank, só que, tipo, o rank do S era de quem, putz, a gente espera que pode ganhar títulos, 2 favoritos, né? E, digamos assim, quem poderia, né, bater ali de frente. Bom, o A2, o A1 vai ser a Aliens, tá? Na minha visão, vejo que a Aliens jogou melhor que a Hash, tá? Jogou melhor no final com a Hash. Ah, mas perdeu por 13 minutos contra a Mundune. Fato, perdeu. Mas a gente tá falando da Mundune, né? Não é 13 minutos pra Z4. Aí a gente realmente... Entendeu? Pô, a Mundune. Ah, não é 13 minutos pra Soul Heroes. Entendeu? Então, tipo, perdeu 13 minutos pra Mundune que tá vindo forte, né? Pô, a gente esperava a Mundune no Tier S1. Vamos ver se vai se manter ali, né? Então, a Alice ficaria no o A1. Jogou melhor ali os últimos jogos, tirando contra a própria Mundune. Estão treinando, né? Então, estão desempenhando bem. E assim, num confronto direto entre Hash e Alice, vejo vantagem na Alice nesse caso, tá? Aqui no Tier S, tá? Vamos Tier S2. A gente vai chamar de Ilha dos Bagres aqui, vai começar com eles. Ah, mas por que, Óbito? Pô, a Ilha dos Bagres teve mudanças durante o campeonato. Começou com Asta e Cowboy. Já trocou. Agora veio Pedrão e Gilgamesh. Tipo, Gilgamesh voltou da nossa lendária NTZ, como a gente chama, né? As brincadeiras aí do México, referente a THC. E, tipo assim, trocou muita peça. Teve uma crise. Então, tipo assim, vejo que a Alice tá perto da Ilha dos Bagres, mas a Ilha dos Bagres tá na frente, né? Tá na frente da Alice. Mas não acima do S1 ou S+, né? Como era se esperado, né? Sobre esse time. O S2, tá? E aí, o S1 no caso, vai ser a Ginei. Mas, óbito, a Ginei não jogou bem quase todo o campeonato. Não teve jogos muito bons. Teve. Mas depois teve uma crise aí na Ginei. A Ginei perdeu pra CAP. Possível saída de Enéas.
entendeu? Então, tipo, no final deu uma balançada aí e a Ginei vai ficar como S1. Não quer dizer que esses aqui não tem chance de ganhar os S. Tem chance, o jogo é jogado e tal. Até o A pode ganhar e surpreender, mas num ranking aqui a gente vê. E lembrando, né? Ela não foi líder do próprio grupo, porque aqui sobrou os líderes dos grupos. Então, assim, tanto o grupo A quanto o grupo B. E aí é óbvio, né? Que a gente vai ter que falar de Mundune como S+1 e THCS +2. Por quê? Bom, tivemos um jogo de desempate, né? E aí nesse jogo de desempate deu Mundune, que também faria, digamos assim, a gente saber quem realmente daria para ser favorito. Então esse que vai ser o novo rank, tá? Pra mim tá bem assim pago, entendeu? Referente ao que a gente viu no campeonato. O primeiro, tá? O que era Mundune e IDB ali, era o que a gente sabia de nomes, do time e tudo mais. O segundo é o que a gente viu até a fase de grupos. Ah, mas se a Aliens ganhar o campeonato, óbvio. Beleza, ganhou, tá pago. A Hash ganhar, ganhou, tá pago. Mas o que a gente viu até a fase de grupos não tem como ser diferente, tá? Entendeu? E esse rank aqui, na minha visão, tá pago. O que tu acha, Muriati? Tá pago esse rank pra ti? Então é o antes e o depois, né? Entendeu? Adulto, adulto. Não lunático, né? Não lunático aqui, não mafioso, né? Como diriam uns, né? Então, lembrando, né? Vamos aqui lembrar aqui. Entendeu? Já aproveitar e falar aí adulto aí. Os canais me chamaram de PG, eu nunca ofendi ninguém, né? Nunca ofendi ninguém, xinguei ninguém na live. Os caras me chamaram de PG, né? Deixa eu fazer aqui o pagamento, que eu me lembro que dá pra pagar aqui, ó. Quem venceu foi Mundune. Aí, ó, toma seus canalhas! Tá pago? Vamos voltar lá pro... Viu? Foram 35,5, pô. Postaram bastante. Então, só voltando pra cá. Aí ficou isso, entendeu? Eu acho assim, na minha visão aqui tá, cara. Tá certo, entendeu? Pô, vamos lá. Black Lotus, vamos rapidinho. Cara, a gente esperava que ela classificasse. É assim, a gameplay da Black Lotus classificaria no lugar da Hash. Cara, tinha chance, tinha jogo direto, tinha tudo pra classificar. Mas os caras quitaram. Não tem como eu dar gameplay quando ela estava jogando aqui. Não existe. Entendeu? A LMS, gameplay foi melhor que a Soul Heroes, ok? Mas elas deram WO? Deram. Então, pesa, né? Pesa. Então, tipo, a Soul Heroes não deu. E esses times aqui não deram WO nem nada. Pô, aí tu pega aí, tu vai ver pelos pontos. Tanto a Olympus quanto a KP e a Z4 tiveram os mesmos números de pontos. Entendeu? Então, tipo, tiveram os mesmos número de pontos, que foram 9. Beleza, só que quem dos três foi melhor? Aí tu vê, putz, a Z4 foi melhor, a KP venceu da Ginei. Entendeu? Então, tipo, tu vai vendo que, não, realmente, que tá adulto e tal. E assim vai indo e fechamos aqui, tá? Aqui fechamos a tier list nova, atualizada. E a gente viu que quem se manteve, né? O lado bom, né? Teve dois times que conseguiram se manter, tá? Por incrível que pareça, tá? Dois times que conseguiram três na real, tá? Que se manteram do que a gente acertou. Dos dois a gente acertou 3. Que foi a CAP, Tier 2B, né? Foi a LMS, Tier 1D. E foi a Mundune, né? Que a Mundune foi Tier 1 S+, né? Então a gente acertou 3 de 12. Nos nomes era isso, né? E pô, se pegar a IDB do início, comparar a IDB atual, todo mundo entende que houve mudanças aí significativas em gameplay e tudo mais. Bom, essa é a primeira parte de hoje.
segunda parte, tá? A gente dividiu hoje por partes, como diria Jack, né? Jack. Deixa eu só aqui rapidinho. Tá, vamos falar sobre aqui uma coisa importante, tá? Deixa eu ver agora. Acho que feito, tá? Só arrumando aqui, tá? Uma coisa que eu vou explicar pra vocês, tá? E é aqui aproveitar essa live, tá? Então por isso, só deixa eu ajeitar aqui a cam, tá? Deixa eu ajeitar o logo. Fica aqui, eu acho que aqui tá legal aqui. Espaçamento legal. Bom. Eu vou apagar aqui rapidinho o chat, tá? Só pra... Aqui, beleza. Agora sim. Sobre o playoff, tá? Aqui a gente tem a primeira rodada, tá? Aqui já estão as datas. Lembrando que os horários... Todos os jogos é às 21h30, tá? Então a gente tem todos os horários dos jogos às 21h30. Lembrando que só a disputa de terceiro lugar que tá ali, que é a final... Pode ter vários nomes que se chama essa disputa de terceiro lugar. Disputa de terceiro lugar, final da chave inferior ou semifinal, entendeu? Tanto faz, vai ser a mesma coisa, entendeu? Ali na disputa de terceiro lugar e a grande final. Lembrando que a disputa de terceiro lugar é dia 7/7 e a grande final dia 8/7, tá? Lembrando, caso as pessoas não saibam, eu vou deixar claro aqui, eu avisei isso no grupo, tá? No grupo, tô falando isso em live. Tá tendo, quem sabe, a segunda enchente Porto Alegre, pra quem não tá vendo as notícias. Então, tipo assim, pode ser que eu fique sem luz, sem internet não tem como fazer, entendeu? Então, tipo, a live, porque eu faço pelo computador, uso o programa chamado OBS, tá? Não tenho gerador em casa, não sou milionário como Brilhar. Se o Brilhar quiser patrocinar um gerador aí, patrocina a gente, entendeu? Mas, entendeu? Sendo CLT e não tendo essas condições financeiras, né? Então é isso, tá? Então, tipo assim, as datas são essas se não houver nenhuma mudança. E como tá na regra que qualquer mudança pode haver se eu tiver trabalho ou alguma coisa, digamos assim, de catástrofe, essas coisas assim, já foi meio que prevista isso, né, assim. Então pode ter, e a gente já deixou claro, não é por eu querer, eu vou numa festa. Não, é referente a algo de enchente, algo de trabalho. Então, tipo assim, coisas que a gente não tem como controlar. Eu preciso de trabalho como todo mundo aqui precisa, né? Todo mundo paga a conta, todo mundo tem seus afazeres e tudo mais, isso é compreensível. E se eu não tiver luz, não tiver condições, né, técnicas, não tem como fazer. Então a gente tem a primeira rodada, já começa na segunda-feira, IDB versus Hash, MD3, Freelé Draft ou Freelas Draft ou Filé Draft, como queira, né? O filezinho, né? O filé mignon, né? A gente chama aí dos jogos. E na terça, Ginei e Anis. Vocês estão vendo, isso é óbvio, tá? A IDB foi o segundo colocado, pegando o terceiro colocado do grupo B.
E aqui é a mesma coisa. O segundo colocado do grupo B pegando o terceiro colocado do grupo A. Então, assim, o lado azul, vantagem de lado, é da IDB e GNS. Se tiver 3 jogos, GNS fica lado azul no primeiro e no terceiro. E a Alice só fica no segundo lado azul, entendeu? Então, tem isso. Aí, pra rodada 2, tá? A Mundune, que venceu o jogo, tá? Contra a THC, vai escolher o time dos vencedores da rodada 1, da série 1, do dia 23 ao dia 24. Dia 25, que não tá aqui, a gente vai ter a nossa mesa de análise referente à rodada 1, referente a esses jogos, tá? E aí a gente vai ter essa data pra Mundune escolher. Logicamente, a THC vai ficar com o time, vamos dizer assim, que a Mundune não escolheu. A THC vai ficar aqui, tá? Deixando claro, na série 4. Por que a THC vai ficar na série 4 e a Mundune vai ficar na série 3, tá? A gente pode alterar as datas, tá? Vai ser assim. Porque é aqui que vai decidir, tá? Entendeu? Então a gente vai dar essa vantagem pra Mundune. Por isso que aqui ficaria a Mundune, entendeu? A gente altera e tudo mais. Mas seria isso, né? Entendeu? Então a Mundune vai ficar aqui. Já vai enfrentar aqui. Tudo mais. Então é isso, tá? Outro detalhe importante. Quem perder desses jogos tem a chave inferior. Então o perdedor da série 1 enfrenta o perdedor da série 4. Lembrando que o perdedor da série 4, como foi mais longe, tem a vantagem de lado azul. E a mesma coisa aqui. E por fim, assim vai indo a chave superior. Os vencedores aqui se enfrentam no dia 4, entendeu? E no dia 7 a gente tem aqui, entendeu? Dia 7 e dia 9. Dia 8 no caso. Então basicamente é isso. A gente vai ter 2 semanas corrida, 4 jogos, só na quarta que é o descanso e final de semana, tá? E por fim, a gente vai ter numa segunda-feira disputa de terceiro lugar. Lembrando que a premiação vai ser paga em live, tá? E a final também, as premiações serão pagas em live, tá? E pra finalizar, né, e soltar as informações aqui referente ao playoff, tá? O que eu iria dizer? Cara, é isso, entendeu? Vai ter as entrevistas, a gente vai fazer uma coisa nova, tá? Que é trabalhoso, então que é na escuta, tá? Então vai estar uma pessoa escutando a call de vocês e vendo a gameplay, entendeu? Então vai ter isso, é trabalhoso demais, cara. A gente tá fazendo coisas assim que, cara, não foi visto em outro campeonato. Organização, pô, cara, as regras estão tudo lá explicadas e tudo mais. A gente tá mostrando aqui direitinho. Então, e cara, é isso, entendeu? Então o campeonato tem cartinhas, como você sabe, própria mesa de análise. Então, tudo isso, tudo detalhado pra vocês, tá? Agora, então, a gente vai pros melhores momentos, tá? A gente vai ter uma coisa, que a gente vai ter um jogo a mais dos melhores momentos, que é o jogo de desempate, tá? Então a gente vai começar com Aliens e Mundune, que é o jogo de segunda-feira, tá? Entre Aliens e Mundune a gente teve um jogo unilateral. Não tem como não definir desse jeito. Ah, mas por que, Obito? Pô, a Mundune venceu a Aliens, que tava vindo bem, tava jogando bem, tá? Até então. E venceu por 13 minutos. O jogo mais rápido do campeonato até então. Então, eles fizeram um jogo impecável, tá? Grandes partidas e tudo mais. Então, teve essa vitória. E contra o time que tá classificado para playoff, né? Então tem tudo isso também, né? Então não foi só, pegou um time que tá lá embaixo e, digamos, passou o carro do leite.
foi um passeio, né? Entendeu? Então tem isso, sabe? Então e o grande jogo da Mundune. A Aliens tem que ver agora, né? Ver o que deu de errado. Deixaram passar o Fizz do Samuel. E o Fizz do Samuel, assim, desculpa, tá? Os caras deixarem o Fizz do... Cara, o Samuel Food tem que mudar pra Samuel Fizz, tá? Porque deixar o Fizz passar do cara... Cara, 3 vezes que ele joga de Fizz, cara, juro pra vocês, tá? A Mundune, tá? E a THC vão ter as cartinhas, assim, com 2 notas. E a gente vai fazer a mediana, tá? Já vou soltar aqui a informação. Como assim 2 notas e vamos ter a mediana, Marcos Obito? Como assim? Me explica. Não, teve 2 jogos na semana 10. É lógico. Então a gente vai ter 2 notas. Entendeu? Então, tipo... Então a gente vai ter 2 notas, vai ter a média. E o Fizz, na minha opinião aqui, foi God, jogou demais. Mas o Veigar dele, que a gente vai depois falar ali no mais à frente... Meu Deus, criminoso, criminoso demais, entendeu? Então, tipo, do God ao Bagre, entendeu? Literalmente, sabe? Cara, não tem como, não tem. O cara é diferente com esse Fizz. E assim, cara, não é que ele jogue mal contra os campeões e tal. Tirando o Veigar dele, né, que é cansado, entendeu? Tirando o Veiga dele, assim, não jogou tão bem de Vladimir ou de Zed, assim. Zed rotacionou muito bem, tá? Mas o Fizz dele cara, o cara tem esse Fizz, cara. O cara tem esse Fizz, tem esse molho. E o resto do time jogou muito bem, tá? Teve uma grande partida do Mago de Crocs, teve uma grande partida do Skill Dragon, Salazar. Então foi um grande jogo da Mundune em geral, tá? Mas o Fizz foi o destaque novamente. E pro lado da Aliens, assim, foi um jogo que é bom. Se vocês querem ser campeões, vocês uma hora vão ter que, quem sabe, enfrentar a Mundune, né? Entendeu? Pra quem quer ser campeão, bem provável, tá? Claro, posso aqui estar errado, mas vai ter que vencer da Mundune alguma hora. Entendeu? Então é algo assim que mostrou uma diferença de nível dos times, né? Então, claro que a Mundune tá como favorita do campeonato desde o início, pegou S1. Então, tipo, quem tava no S1 e S são os favoritos, tá? Mas aí tem os super favoritos e os favoritos. Então tava super favorita a Mundune e a Ilha dos Bagres, e a Ilha dos Bagres, entendeu? Entendeu? Mas a Mundune se manteve, né? A constância da Mundune se mantendo como super favorito, primeiro grande favorito. Então, assim, até o momento é isso, né, gente? E ganhar da Mundune é difícil, é complicado, mas teve um time que quase venceu, né? E tava no outro grupo, né? Bom, não temos muito o que falar aqui porque foi um caldo leite, tá? Vamos falar sobre o jogo de... Aqui não valia mais nada, tá? LMS e Z4, tá? LMS e Z4 fez um jogo bem pegado. Os times estavam querendo essa vitória. Lembrando que a LMS ela teve a punição referente aos bans, né? 2 bans já porque deu WO. E cara, o Vegas jogou bem de TF, tá? Revendo o jogo, ele jogou bem de TF. E cara, tanto a LMS quanto a Z4, os dois times tiveram muitas alterações, tiveram inconstância no campeonato. Então assim, foi o jogo pra ver quem realmente viria mais forte pro final, tá? Eu acho que assim, tá? Opinião, tá? Os dois poderiam ter vencido, tá? Aqui foi um jogo de igual pra igual, literalmente, tá? Aqui a gente poderia ter visto a LMS ter vencido. Aqui também a gente poderia ter visto a Z4 ter vencido. Foi um jogo muito bom, assim, de, pô, pra quem vê. Mas tinha gente querendo essa vitória demais. Demais, entendeu? Teve esse Jax que jogou ali, levantou e fez algumas plays. Cara, a gente viu bastante Jax bons
essa semana 10, entendeu? Então teve bons jacks, tá? E tudo mais aqui, né? Sobre a LMS e a Z4, assim, eu acho que a Z4 foi uma surpresa grata, tá, do campeonato. A gente não tinha muito conhecimento sobre a Z4. Z4, quando a gente chamou a Z4, eu vou falar eu digo o Words, né? A gente chamou a Z4, foi para um... Até vou contar essa notícia aí. Foi um acaso, entendeu? Foi um acaso. Eles estavam só jogando o BCLOL Série C. Foram vice-campeão do BCLOL Série C e não classificaram para a Série B. PG, né? A gente... PG. Um cara ser vice-campeão, ter 4 vagas para a Série B e o vice da Série C não se classifica. PG, a gente já viu isso várias vezes, não tem o que falar, né? Entendeu? Então, tipo... né? E, cara... A Z4, cara... Eu gosto, eles têm um early game muito bom, cara. A Z4, acho que a gente pode definir que a Z4 tem um early game muito bom, um mid game mais ou menos. E o late game pra fechar jogo, a Z4 é complicada. Pô, demorou pra fechar esse jogo. Tipo, por isso que eu falo que a LMS podia ter vencido. Então, tipo, sabe, esse jogo durou. E quando o jogo dura muito, é porque tem erros em dois lados, tá? Isso é uma frase que eu ouvi de um coach, tá? Quando o jogo dura muito, fica muito longo, tem erros nos dois times. Isso é fato, tá? E esse coach foi chamado Joko, tá? Então, quem não sabe quem é Joko, né? Paia, né? Então foi um jogo bem longo aqui, tá? Mas foi um jogo muito bom. Sobre a LMS, cara, eu vejo que a LMS tem que montar uma base, que nem a Z4. Só que tem que cuidar dessas mudanças. Porque tanto a Z4 quanto a LMS tiveram muita mudança, né? Então eu acho que, tipo assim... ficou muito pai, entendeu? Muito pai essas mudanças. Deixa eu aqui mandar. Então a Z4, cara, teve muitas mudanças, mas a Z4 teve uma constância maior que a LMS. Cara, pra mim eu acho que seria isso, né? Não sei se já mostrou todos os melhores momentos, eu vou esperar passar esse aqui. Que aqui teve 6 minutos de melhor momento, é. Cara, jogo longo, jogo de 24 minutos. Entendeu? Os dois times querendo demais. E falando em Muriati soltou a carta, né? A gente viu a primeira vez de um TF, né? No campeonato, entendeu? Então, só esperando acabar o melhor.
Então aqui, cara, eu penso o seguinte, tá? Qual que vai ser a Z4, qual que vai ser a LMS pro próximo Worlds, tá? É uma coisa que me vem à mente, né? Entendeu? Por que eu falo isso? Porque, cara, eu vejo que os dois times dá pra melhorar, entendeu? Então, todos os times podem melhorar nesse tempo, né? Porque a gente vai ter 2 Worlds no ano, tá? Esse é o primeiro, lógico, e vamos ter o segundo. E aí, cara, tem que ver se essa Z4, cara, pô, pra mim, cara, se a Z4 polir mais, tiver um pouco mais, cara, só acertar o late game da Z4, cara, eu vejo que, cara, a Z4 tem tudo pra dar certo, cara. Então, tipo, assim, pô, eles não se classificaram, mas eles lutaram até o final, entendeu? Então, eu tenho que dar os parabéns aqui a Z4, tá? E vamos pro próximo jogo, que é Ilha do Bagre e Soul Heroes, tá? Aqui a gente teve um jogo, um passeio, né? Um passeio, de certa forma, só que disputado. A IDB mostrou algumas fraquezas. Então a IDB, tipo assim, tipo, tava numa, parece que tá numa crise, entendeu? Mas, sabe, beleza, ganhou porque é melhor mecanicamente. Tipo, a Soul Heroes, cara, a Soul Heroes terminou numa crise e assim, aonde a gameplay no final realmente isso mostra, né? Chamou jogadores como Ikei, Easy Young e o meu sub não cura, que jogadores que tipo assim que são da Nashor ali e tal para completar já foram da Soul Heroes. Então, tipo, uma crise, entendeu? E a Soul Heroes, assim, a gente esperava um pouco mais deles, tá? A gente realmente esperava mais. E faltou, né? Faltou. Houve crise com lava. Lava entrou, lava saiu. Lava deu problema. Mas aí eles se inocentaram, né? Como assim se inocentaram? Eu não sei se vocês estão sabendo sobre as fofocas de lava, né? Porque as fofocas de lava veio até nós, né? Lava tava num time aí de hermanos, tá? Nossos hermanos. Saiu por causa de algumas polêmicas forte. E os caras foram campeão sem ele, tá? Então, tipo assim, aí o Lava, assim, também ele saiu com algumas coisas tensas na Z4. Que depois vieram as fofocas. A gente tem umas bombas aí referente a Lava. Cara, que se soltar queima demais ele, entendeu? Aí os caras tem que pegar esses filé mignon, cara. Cara, a gente tem os filé mignon. Ai! Entendeu? Os filé mignon e assim, cara, eu vou falar, tá? É tenso, tá? Cara, o Lava tem... Ele mostrou muita coisa na Z4. Ele tem tudo pra ser promissor coach, tá? Um coach muito bom, ele tem tudo. Só que ele... Cara, eu vou falar o seguinte, tá? E eu não vou dar muitos detalhes. Eu acho que ele tem que polir muito bem como ele fala com os jogadores, tá? Entendeu? Informação é informação, tá? Ele tem que polir isso, tá? Ele ainda tem que aprender isso. A falar com as pessoas, entendeu? Então tem áudio aí que assim... Entendeu? Que é complicado, cara, entendeu? Então, tipo assim... Lava tem que aprender a polir isso. Senão... Tenso, tá? E aí DB venceu, tá? Mas não convenceu. Ah, mas por que não convenceu? Mostrou muito erro de rotação. Ults do Maokai pra zonear. Entendeu? Tipo, legal, jogaram bem. Mas assim, sabe? Pô, se fosse a Mundune, essa gameplay teria vencido a Mundune? Cara, pelo que eu estou vendo a Mundune, que eu tô vendo a Ilha dos Bagres, cara, seria complicado vencer. Então, tipo, beleza, venceu a Soul Heroes, que nos pontos foi o pior time, entendeu? Tem isso, né? Então, coisas que tem que ser levada, tá? A Ilha dos Bagres tá numa crise, sim, a princípio é o que dá a aparecer, né? O que tá aparecendo. E a Soul Heroes, assim, pro próximo campeonato, evolução, tá? Eles estão com um projetinho legal aí, pelo que eu tô vendo. Chamando um coach aí que já treinou Flamengo feminino e tudo mais. Não sei se vai acontecer, né? Mas projetinho legal tá pra vir aí na Soul Heroes, tá? Bom, vamos falar de Rush e
THC Dragon Life. A THC Dragon Life, não disse quem, só soltei informação. Treinou com o Flamengo feminino. Então, THC, hash THC Dragon Life. A THC Dragon Life é o time Academy, treinado pelo Bicho, Jungle da Mundune, tá? E a hash, assim, convenceu, tá? Deixando claro. E ficava pausando o treino direto, vai. Bom, só que a THC Dragon Life veio pra completar porque a Black Lotus saiu, tá? Então, assim, são um time de jogadores que, pelo que o bicho passou, que jogaram basicamente solo kill, tirando a Ashley, que já jogou ali pela THC ali principal pra completar, que é o jungle, tá? Então, são jogadores crus, vamos dizer assim, competitivamente falando, tá? Com jogadores solo kill, enfrentaram um time que tá treinando, né? Então, claro que a vantagem e a pressão para vencer era da Hash. Logicamente, o tempo de vitória era irrelevante, já que era 15 minutos, devido a que a Black Lotus tinha quitado, né, do campeonato, então já tinha ganhado os pontos. E também, né, como eu vou dizer, e também os pontos também, o tempo de vitória, né? Então, só que a Hash meio que, vamos falar o seguinte, tá? Aproveitar para falar da Hash aqui a Hash classificou, legal. A Hash classificou com 15 pontos. Não, com 12. Foi o time que classificou com menos pontos, tá? A Alice classificou com 15. A THC com 27. A Ginei com 24 pontos. A Ilha dos Bagos com 24. E a Mundune com 27, entendeu? Então só pra vocês verem que eles foram o que classificou com menos pontos. Só que eles classificaram, tipo, porque vamos lá, dessas vitórias, eles venceram a CAP, a Olympus, tá? Venceram a Black Lotus por causa de WO, tá? E venceram a CAP de novo. Então foram duas vitórias contra a CAP, um WO da Black Lotus e uma vitória contra o Olympus, porque o outro eles perderam para o Olympus. Então, tipo assim, sabe? Eles não venceram a THC, eles não venceram a Ginei, entendeu? Do grupo. E, tipo, na gameplay eles perderam pra Black Lotus e perderam feio, tá? Quando teve o jogo direto, então... Assim, foi como o Reale falou, né? Foi a classificação culposa. Então tem que melhorar muito agora e vai ter que mostrar jogo contra a Ilha dos Bagres pra mostrar que a gente tá errado. Então, assim... É uma coisa que, cara, tem que ver mudanças, e mudanças assim de treino, de time, de querer aprender e evoluir, senão, cara, é difícil, tá? E vamos falar que foi o jogo para disputar a liderança, o jogo mais longo do campeonato. Ginei, Holden e THC. Aqui a gente vai ver grandes, melhores momentos, tá? Os dois times querendo essa vitória. O jogo dos que eles estavam empatados, né, em pontos. Então quem vencesse seria líder. Então valia, esse jogo valia muito. E foi um jogo assim disputado, cara. Disputado mesmo, entendeu? O Brilhar jogando bem. Cara, ninguém assim jogou tão mal assim. Teve erros. Ione, faltou um rei destruído, entendeu? Sabe? Faltou erros de build. Mas foi um jogo assim, cara, lá pra cá, um jogo bonito. Cara, parabéns à THC nova, tá? Quem tá cuidando da THC é o Luck, tá? E, cara... Parabéns, tá? Então,
vindo aqui disputar de igual para igual. E cara, foi uma grande vitória da THC, mostrando o porquê a gente espera que agora eles já estavam a dúvida, né, do tier rank na primeira live, que a gente sabia que aqueles 3 times, que era Mundune, Ilha dos Bagres e THC pelos nomes, tá, seriam os favoritos. Só que daí a THC ficou no tier S1, tá, ela caiu um degrauzinho porque tinha Cowboy e Asta na IDB, tá? Mas hoje não, hoje a THC tá melhorando aí, evoluindo, tá? Ela teve a saída, teve uma crise, né? Vamos falar e comentar aqui a saída do Will, que foi que é um grande coach, tá? Que foi um coach que tava ali cuidando da THC. Hoje tá o Luke ele tava treinando, né? Recentemente a Z4, entendeu? E tava também tentando fazer a Z4 vencer e tal. E aí foi pra THC e na THC aí conseguiu trazer grandes jogos, tá? Ah, mas ele não venceu ele venceu 2 jogos, tá? Desde a entrada dele lá, né, na THC. Venceu 2 jogos e venceu contra a Ginei, né? Que era o time que tava na frente no rank, né, do grupo B. Então venceu e convenceu, tá? Mas foi um jogo bem disputado, foi um jogo de igual para igual, parelho. Qualquer um dos 2 times poderia ter vencido. A Ginei tá numa mini crise ali. A possível saída de Enéas, tomadas de decisões de Zé Piruleta, que é o Lassalde, entendeu? Que estão aí tendo essa crise, tá? Então tá tendo uma mini crise aí. E a THC tá nem aí pra crise dos outros. A THC tá fazendo o resultado dela e tá certo, né? Se os outros estão tendo crise. Cara, e a saída, tipo assim, vamos lá, né? Ninguém aqui é burro, né? Pitágoras, que jogou muito bem esse jogo também. Mas tivemos aqui Prometheus, o Promegod de Or. Jogou o fino do fino, tá? Pra mim, assim, ele salvou nessa play que vai ter agora, tá? Então, era um jogo onde os 2 times queriam esse resultado. E o Prometheus que saiu também da Z4 e foi pra THC, né? Então, teve essa mudança junto com o Luck, tá? Então, mostrando aí que é um jogador de confiança do técnico, né? E, cara, porque o Luodog, ele meio que se aposentou devido a trabalho, mas ele já... Sempre o Luodog fala que vai aposentar, já foi 3 campeonatos assim, mas não aposenta, então... Não tem isso, né? Então, e a Ginei, cara? A Ginei tem tudo também pra ser campeã do campeonato, mas vai ter que agora ver qual que vai ser o time, como eles vão querer aplicar o jogo, como eles vão querer jogar. Porque assim, agora teve a mini crise, mas agora tá em playoff. Não tem mais tempo. O tempo era na fase de grupo, pô, que foi basicamente 10 semanas, equivalente a 3 meses e meio. Então, tipo, tinha tempo para treinar. Eu sei um dos motivos da crise, eu não vou aqui explanar, né? Mas aí é aquela coisa, né? Entendeu? Informações. Mas seria isso, tá? Temos agora, pra finalizar o grupo B, Olympus e Cap. E um grande jogo da Olympus, mas um jogo ruim da Cap. Se a Cap, só pra vocês terem ideia, tá? A Cap tinha a condição de vitória. Como assim? Se a Cap vencesse a Olympus, classificaria. Então era um jogo que importava muito. Mas aí o Real recebeu o pagamento, né? Caiu o pagamento. Como assim? Aí o Real falou, bane isso. Fez o draft muito bom para Olympus, tá? Já que o Real recebeu o pagamento. Fez o draft. Fez a diferença no draft. E a Olympus jogou muito bem no último jogo deles, né? E trouxeram a vitória para casa. Segunda vitória da Olympus em campeonato.
teve entradas de Cibet, Dutch. No caso aí, pra mim foi um grande jogo, tá? E a Cap, cara, eu não sei se a Cap ficou nervosa com a pressão, mas pô, um time que ganha campeonato liga universitária, já tem experiência em campeonato presencial, sentir pressão no online é meio duvidoso, entendeu? Ah, mas eles perderam o jogo. Tá, só que eles não só perderam o jogo, eles tomaram gap de rotação. A Olympus, tipo assim, aos 13 minutos já tava com uma vantagem de 3k de ouro. Tava invadindo, tava pisando o pé na porta. Então, tipo, a Olympus venceu e convenceu, tá? Deixando claro. Então, faltou muito da Cap, né? Querer ganhar, querer classificar. Cara, um time que assim, vamos falar, né? A gente tava até torcendo pra eles ali classificar, a gente, eu digo, os torcedores aí da live, devido a, pô, aposentaram a Black Lotus, venceram a Ginei. Os caras no final tava tipo hypadaço neles. E eles fazem esse jogo deplorável, tá? Deplorável ao que eles poderiam ter feito, tá? Eles poderiam ter jogado mais, tá? Não desmerecendo a Olympus, tá? Mas a Cap desejou a desejar, entendeu? E a Olympus não tem nada a ver com isso e meteu o carro do leite, entendeu? Passou o carreto em cima deles e é isso, né? Então esses dois times não vão estar em playoff, tá? Mas coisas que tem que vir melhoras, tá? A Olimpo, pra mim, uma das coisas que, assim, durante o campeonato, que ficou pesando muito, a Olimpo não foi fazer as mudanças. Foi fazer mudança no final do campeonato, faltando 2 semanas. Entendeu? Então, tipo assim, se tivesse 1 semana ou 2 a mais, a Olympus poderia ter classificado. Mas demorou muito para fazer mudança, devido à burocracia da Vortex. Vamos aqui falar, entendeu? Informações que a gente tem, que mudanças de jogadores só poderiam se a Vortex quisesse. E aí, pô, entendeu? Sabe? Aí tu tá jogando mal e tu não vai mudar jogador. O coach tentando ajudar e tu não vai aceitar. Então a Olympus teve isso. E a Cap, assim, pô, nos deu esperança, né, Cap? Vamos falar a real, pô. Vocês tinham tudo pra classificar. Era só vencer esse jogo e sentiram a pressão, tá? Não tem como não falar que não sentiram. Sentiram, tá? Eu acho que ou a Cap veio menosprezar o Olympus e falou: ah, tamo classificado, né? Vamos aqui só jogar por jogar. Menosprezar o Olimpo e também pode ser isso. Pode ser que vieram de salto alto e aí a Olimpo não tem nada a ver e toma lá essa derrota aí, né? Então achou, pô, ganhei da Ginei, vou ganhar da Olympus. Pode ser isso? Pode. Mas e aí? Entendeu? Se esperava mais, né, Cap? Se esperava mais pra quem prometeu aí. Então, mas assim, foi um grande campeonato da Cap, tá? A gente tem que também dizer isso, tá? Junto com a Z4 aí, ficaram no rank mais alto dos times que não classificaram. Mas é aquela coisa, né? Poderia ter classificado. Diferente da Z4, que já não tinha mais chance na última rodada, a Cap teve, né? E a gente tem que falar que, né, muito do demérito, né, da Black Lotus ter também, né, quitado do campeonato, né, para isso ter tanto a Hash quanto a Cap ter, digamos assim, né, essa possibilidade de classificação. Seria, digamos, isso aí referente aos dois times. E por fim, não menos importante, o jogo dos líderes. THC, que foi líder do grupo B, versus Amunduni, líder do grupo A. Assim, pra quem não sabe, Amunduni venceu esse jogo, tá? Foi um jogo disputadíssimo. O Pitágoras jogou o fino do fino, tá?
o Pitágoras, assim, eu vou falar o seguinte, tá? Deu gap em Samuel Ford, ele pode falar isso, tá? Ele pode ser o único mid até então que deu gap no Samuel, tá? Ele é o único mid que pode falar isso até então. Até então, como assim? Até o momento que eu vos falo, ele foi o único mid que fez isso, tá? E, cara, o Pitágoras, ele tentou demais, cara. Foi a melhor partida do Pitágoras que eu vi, assim. Pelo menos se comparar aí o Worlds e CNWR, cara, o melhor jogo do Pitágoras, cara, assim, disparado o melhor jogo dele. E aqui o Brilhar, que não brilhou, né? Vamos ser honestos. Brilhar aqui, meu Deus, inimigo da vitória, né? O ADC tem uma morte dele que eu gravo, que é o ADC tancando torre pra dive. Gênio. Gênio. EZ, né? Gênio. Que é gênio. Entendeu? E Leona aí também, o Fire não fez uma grande partida, mas jogou melhor que o Brilhar, mas também jogar pior que o Brilhar nesse jogo era difícil. Eles tiveram que colocar o mid que disputa a vaga com o Pitágoras, que é o Raso, na jungle, tá? Já que o loser não veio jogar. E cara, eu não sei se o Raso é jungle, mas ele jogou muito bem, tá? Então, assim, jogou muito bem. Pode ser uma possibilidade de formação da THC, tá? Colocar o Raso na jungle e o Pitágoras no mid. Mas precisa que essa bot jogue, porque essa bot não jogou. E mas o Fire não sabe jogar de Leona, óbvio. Como não? O cara tem M6, eu acho, é a última vez que ele falou. M7 de Leona e não sabe jogar. É o Crack, é o Clark que a gente tá falando, que tem M7 de vários e não saber jogar. Não sabia que o W ativava. Aí é isso. Não, e o cara já jogou bem de Leona no campeonato. É o Brilhar, ele não sabe jogar de EZ, óbvio, ele nunca jogou de EZ. Como assim? O cara já jogou de EZ na CWR, já jogou de EZ no... Cara, o EZ foi solado fora da câmera umas 2, 3 vezes também. Então, tipo assim, um jogo terrível do nosso milionário, tá? Jogo terrível do nosso milionário. E a THC, assim, cara, uma coisa que a gente pode falar, assim, dessa nova THC, a THC do Luck, vamos dizer assim, que é uma THC que briga até o final, tá? A THC pode perder, vamos dizer assim, mas vende caro essa derrota. THC que vende caro. Como assim vende caro? Putz, vou perder, mas vai aqui 25 minutos de jogo. Foram 24 minutos e pouco. Teve a vitória contra a Gene de 27 minutos. Então, tipo assim, eles vão pra uma guerra. Eles vão jogar e vão disputar. E assim, cara, eu gosto de ver isso, cara. É um time que, cara, que tá indo como se fosse final de campeonato, que não tem medo de que o jogo vai demorar. Cara, e eu gostei, cara, dessas mudanças assim, tipo, de estilo de jogo. O Will tinha um estilo de jogo legal também. Pô, a THC tirou a fama da THC de late game. O Luck volta com a fama de THC late game. Ali, ó, o Dive de EZ, Dive de EZ. New Meta confia. New Meta confia. Aí, cara, meu Deus, tu olha assim, caralho, tá bêbado. Vamos ligar pra máfia aí. Entendeu? Então, tipo, o Luck vem de cara essas derrotas, né? Vamos dizer assim. Foi a primeira derrota, né, do Luck no comando da THC, pelo menos no campeonato. Deixando claro, no campeonato. Mas vamos falar de quem venceu, né? E quem venceu foi a Mundune. Mundune agora tem aquela vantagem que eu já comentei, já digitei, de escolha de time e tudo mais, tá? Contudo, todavia, entretanto, Samuel Ford não jogou bem, cara. Não foi um grande jogo dele, tá? Assim, cara, até o Riali falou, mas vocês falaram que a gente dependia do Samuel. Riali, eu já falei algumas vezes na live, vou falar novamente. A gente falava quando ele tava difícil, porque quando ele jogou de Zed a gente falou, quando ele jogou de Vladimir a gente falou, cara, que quem jogou melhor foi o Mago de Crocs, quem jogou melhor foi Skill Drago. Então, tipo assim, cara, ele difícil, não tem como.
ele tira o suco do Fizz, tira o melhor desse bagre, que o Fizz é um peixe, né, deixando claro, é um Yor do peixe. Então, cara, ele tira o melhor do campeão, assim, 100% do campeão. E, cara, com o Veigar, cara, o Veigar é flanco, o Veigar sendo solado por um Renekton com 2k de ouro atrás. Ah, mas ele solou o Brilhar. Mas, pô, o Brilhar foi solado 3 vezes fora das câmeras, entendeu? Então, tipo... E aí o time dele... E assim... Se tinha o Pitágoras num time querendo vencer... A gente tinha Mago de Crocs, né? Que tava ali jogando fino do fino. Precisava de 2 caras pra parar ele. Entendeu? Olha isso. Olha 3 ult gastos aí, entendeu? Pra parar ele, porque tinha que alguém parar o cara. E o cara quase leva, entendeu? O cara quase leva o Renekton. Então, tipo assim, o Mago de Crocs tentando focar a área e, cara, e era isso, era batalha de quem queria vencer. E da mesma forma que tinha um Brilhar querendo inimigo da vitória, tinha o Vegas inimigo da vitória também, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente viu um grande jogo de Skill Dragon, um grande jogo, assim, se a gente fosse colocar, né, quem foi melhor em cada rota, a gente vê Mago de Crocs foi melhor que o Prometheus. Prometheus, que informações ele não sabe, assim, não tem esse Renekton no Prime, tá? Mas jogou bem, entendeu? Pra quem não, ele joga com mais tanque, né? E aí ele teve que jogar com um pouco mais carry, mas jogou bem, entendeu? Mas o Mago de Crocs foi melhor, isso é fato. A mesma coisa pra mim, teve um grande jogo na jungle dos dois, tá? Um grande jogo parelho. Mas Shinzal fez um pouco mais, foi mais constante, tá? E no mid não, Pitágoras assim passou o caldo leite, deu gap. Foi um gap mid absurdo. E a mesma coisa a gente pode falar pra bot lane da Mundune. Foi um gap bot, tá? O Nightwolf foi melhor que o Fires, com certeza absoluta. E Skill Dragon, meu Deus, entendeu? O gap do ADC, foi o mesmo gap que o Pitágoras deu no mid, foi o mesmo gap que o Cork aplicou no ADC, tá? Que foi o Brilhar. Entendeu? Então um grande jogo de Skill Dragon, um grande jogo da bot lane em si, entendeu? Um jogo constante do Shinzal, o Mago de Crocs querendo demais essa vitória. Mas aí, né? É isso, né? Tipo, mas mostra que tem como ter jogo contra a Mundune. Porque assim, tá? A Ilha dos Bagres venceu a Mundune. Mundune com cara é calvo. Não a Mundune principal. Ok? Essa é a Mundune principal. E a THC perdeu pra Mundune principal sem ter o seu jungle. Então é outro detalhe que a gente tem que comentar. Putz, perdi pra eles, com o time principal deles, sem ter o meu time principal. Consegui ter jogo. Conseguiu. Teve fraqueza em ambos os lados, tá? Não foi um jogo assim unilateral que nem... Olha isso, que coisa bonita. Que coisa bonita. Dive 2. Então teve jogo em... Tipo, teve fraqueza, teve erros. Fraqueza eu digo, tipo, de ver erros em ambos os lados. E teve gente querendo jogar muito aí. Cara, assim... Pô, Pitágoras, se tu vês esse jogo, cara, a THC tem que fazer uma estátua tua, tá? Porque, cara... O cara tava querendo demais. E o Coutinho que incendiou, né? Vamos dizer assim também. Foi um dos culpados, né? Pra incendiar. Ali a gente viu o Ares solar, o Pitágoras solar, o Vegas. Eu acho que solou o Vegas não, solou o Veigar. O Samuel Food 1 ou 2 vezes. Então, tipo, ele foi solar também pro Renekton. Cara, sabe? Um jogo muito apagado. Cara, como eu falei na live de ontem, né? A cartinha do Fizz, God. Cartinha desse Veigar, Bagre. Cara, não tem como, tipo assim. Aqui é um cinquentão ali legal, tá? E se reclamar, cai pra 49. E lá do Fizz é 93. Aí tu soma, divide por 2 e tu vê a média, pô. Entendeu? Vai ser algo assim, cara. Porque não tem como, cara. Não tem como. Ele morreu avançado, ele fazendo... Sabe? Essa morte eu quis mostrar aí. Porque ele tava na loja. Ele não conseguiu nem... Pô, olha onde ele vai dar base, cara. Tipo... Então é isso, cara. Assim... E Mundune que venceu esse jogo, né?
Um jogo difícil, um jogo pegado. Parabéns também, né? Temos que parabenizar, né? A Munduni pela vitória. E, cara, e é isso, tá? Aqui a nossa mesa de análise fica por aqui, né? Venho agradecer a quem participou. Eu sei que vocês gostam de assistir depois, né? Entendeu? Aqui, cara, eu passei todas as informações, melhores momentos, tá? Pra já dar uma refrescada, entendeu? Já trouxe informações sobre o playoff, que eu ia trazer ontem, só que não deu pra trazer. Trouxe detalhes aí e tudo mais, entendeu? Então a gente tentou essa atualização da tier list, entendeu? Que a gente viu aí que a THC agora subiu um degrauzinho, entendeu? E é isso, né? E evoluções. Como é um campeonato longo, era pra ter isso, né? É pra ter isso. E que bom que tenha, né? Que bom que tenha. Então, pessoal, eu agradecer aí quem participou na live, Muriati aí, tamo junto, né? Sempre esse Coutinho, né? Coutinho, né? Pessoal aí que depois for assistir, tamo junto. Pessoal que jogou, parabéns. Quem não tá nos playoffs, cara, próxima temporada, tentar novamente. E é isso. Lembrando que a gente vai ver um Qualify, tá? Por causa da vaga da Black Lotus. Pode ser que outros times vão ceder as vagas. A gente vai conversar, né? Tudo mais, entendeu? A gente vai ter que ter umas conversas. É isso, tá? Então, muito obrigado a todos. Valeu. Uma boa noite. Tamo junto. Fui!